Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica, onde as pessoas trazem aqui os seus conhecimentos, as suas experiências, enfim, nós fazemos aqui uma reflexão sobre um determinado tema. E olha que tema fantástico estamos trazendo para a Prosa com Bertaglia hoje, que é Logitech, roteirizando a última milha. Os hábitos de consumo vêm sofrendo significativas mudanças. O apoio tecnológico proporciona mais agilidade e conveniência para os consumidores. Praticamente qualquer mercadoria pode ser obtida através de comércio eletrônico e receber no conforto do lar. Contudo, para as organizações, tais comportamentos se transformam em desafios e oportunidades. Planejar e executar a logística passam a ser atividades mais dinâmicas, seja no planejamento das entregas, na capacidade e disponibilidade das frotas, nos prazos de atendimentos e na visibilidade e monitoramento de toda a cadeia de abastecimento. A digitalização será um dos fatores que tem possibilitado as organizações a serem mais rápidas e eficazes. Mas como isso é possível? Vamos trazer uma startup em logística para refletirmos sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Bertaglia. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Frederico Caçador e o Fábio Milfont. Olha só que honra, que orgulho, uma prosa fantástica, eu tenho certeza que nós vamos ter aqui com o Fred e com o Fábio. Uma honra e um orgulho para mim. Sejam bem-vindos à Prosa com Bertaglia. Fred, fala um pouquinho de você por aí. Paulo, como é que você está? Tudo bem? Obrigado mais uma vez aí pelo convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco mais, um pouco de conhecimento e aprender também com você e com os demais. Bom, eu sou Frederico Caçador, sou cofundador da Smart City Brasil, aí junto com o Fábio, aonde a gente tem o propósito de levar uma melhor logística para empresas de distribuição, de entrega, prestadores de serviço. Então, ao longo da minha carreira aí, trabalhei muitos anos com otimização de processos, tive o prazer de trabalhar aí na fusão da Brahma com a Antártica, fazendo modelos de otimização da cadeia produtiva. Então, sempre tive aí a logística na veia e nos dias de hoje é fundamental a gente também pensar cada vez mais nisso, uma vez que, como você mesmo disse, né, os consumidores querem os produtos aí, se não na mesma hora, no mesmo dia, pelo menos. Bacana, fantástico. Fábio, quem que é o Fábio? Olá, Paulo, boa tarde. Como é que vai? É uma honra fazer parte aqui da prova com você. E junto com o Fred também, meu sócio aqui na Smart City. De formação, eu sou engenheiro mecânico, trabalhei bastante tempo com digitalização, podemos dizer. Então, a gente traz um pouco aí da área digital, né? E toda a experiência do Fred na área de logística, planejamento de demanda, teve a oportunidade de participar da fusão da Brahma com a Antártica, então a gente agrega tudo isso e traz aqui para dentro da empresa para trazer uma solução nova para o mercado, né, um pouco diferente, olhando toda a parte de gestão de frota, com roteirização e a integração, né? Então, a gente visa conectar a cadeia de ponta a ponta. Né? Bacana, legal. E aí já vamos entrar um pouco na esfera da startup, ou seja, quando nós desenvolvemos alguma coisa nesse sentido, nós estamos a fim, de alguma maneira, né, Fred e Fábio, solucionar algum problema, ou seja, identificar uma dor no mercado para trazer uma solução. Contextualiza um pouco para a gente de como foi isso, como é que vocês imaginaram, qual foi a percepção de mercado, de dor de mercado, para poder trazer e desenvolver uma solução. Vamos falar de negócio primeiro e nós vamos falar um pouco de solução também, com certeza. Vamos lá, Fred? Bom, Paulo, obrigado aí. Vamos falar sobre o tema, sim. Eu acho que é um tema bastante presente na atualidade, né? Eu costumo dizer que a pandemia, de certa forma, ela não provocou esse novo modelo logístico que a gente está vivendo, mas, de certa forma, ele acelerou. Né? Eu acho que para todos nós aí que vivemos em grandes centros, que temos aquele sentimento de falta de tempo, de correria a todo momento, hoje a gente não quer mais somente pedir a pizza de domingo, né, para ser o delivery, né? A gente
pedindo tudo hoje em dia, né? Desde até comprar um carro pelo WhatsApp e receber em casa sem mesmo sair de casa, né? Então, acho que nesse modelo, né, indo aos extremos aí, de certa forma, fez com que a necessidade não só das grandes empresas, mas principalmente dos pequenos, né, se fizesse necessário estar presente com uma operação de delivery, né, não por questões de comodidade mais, mas por questões de sobrevivência. Então, foi baseado nessa grande dor, nessa necessidade, né, que a gente veio trabalhando numa solução a qual a gente está trabalhando no nome próprio, né, voltado para o segmento, uma vez que Smart City é um tema muito abrangente e tal, para ajudar essas empresas a terem uma operação logística melhor planejada, que tenha um acompanhamento em tempo real do que está acontecendo, daquilo que foi planejado, e que consiga identificar aí a todo momento melhorias, né, pontos de melhoria no processo como um todo. Até porque a gente sabe que a operação logística de qualquer empresa é uma operação nervosa, é uma operação crítica e que qualquer ponto de melhoria ou falha no processo, as consequências são graves. Né? Então, você está sempre olhando para o processo, buscando por pontos de melhoria, é fundamental. E foi com esse objetivo, né, que a gente se propôs a desenvolver uma solução para o mercado, independente do tamanho da empresa. Que interessante. E na realidade, é uma solução onde o mercado tem muitas dores, e isso é muito interessante, até pelo fato de que, em tese, é uma resposta a essa necessidade. Eu gostaria que o Fábio complementasse um pouco mais dessa parte de contextualização, falasse um pouquinho mais sobre, eventualmente, o fluxo e as dores aí que existem no mercado. Vamos lá. Bom, a gente tem visto aí um número muito grande de empresas sofrendo basicamente a mesma dor, né? A gente pode pegar um dado do e-commerce, como você bem disse, né, e o Fred complementou. A pandemia ela apenas acelerou todo esse processo, né? Ela não criou esse processo, ela apenas acelerou. Então, só o ano passado, o e-commerce cresceu cerca de 27%, e dentro dos operadores logísticos, esse número foi de 63%. Então, assim, existe uma dor muito grande nessas empresas, desses operadores, e acho que é a falta de integração. Então, assim, a demanda deles cresceu muito, de uma forma tão rápida, e às vezes eles se deparam com vários sistemas, falta de integração, às vezes falta até informação para poder complementar um sistema com o outro. Então, acho que a chave para atender toda essa demanda e continuar crescendo é você ter essa integração de ponta a ponta funcionando, né, de forma perfeita. Né? E complementando um pouco mais, né? A logística, basicamente, ela consegue abranger basicamente todas as outras áreas, né? Porque tudo depende de uma entrega, né? Fazer uma entrega ou outra. Então, assim, quando a gente fala de logística, a gente não fala apenas de uma solução para fazer gestão de frota ou para fazer roteirização. Até uma solução de pagamento de frete, ela se encaixa na logística, mas acaba sendo uma fintech. Né? Você tem as outras frentes também, que são empresas focadas no desenvolvimento de soluções para seguros, por exemplo, que acaba sendo utilizado dentro da logística. Então, assim, existem diversas logtechs, e isso só mostra que existe um potencial enorme dentro desse segmento. Né? Então, há um espaço para crescer. Eu vejo que não existe apenas uma ou outra solução. E, claro, existem aquelas soluções que são iguais, várias empresas estão seguindo o mesmo caminho, né? E vai ter uma ou outra que vai ser aquela solução disruptiva, né? Então, assim, é um mercado com bastante potencial que a gente está de olho, a gente tem acompanhado bastante e é bastante promissor. Legal, bacana. E aí, olhando pela perspectiva desse mercado, o Fred, nós sabemos que tem muitos problemas aí encontrados e a gente sabe que a solução de vocês, e vocês vão explicar um pouquinho melhor posteriormente, esse vai ser o grande tchan aí do segundo tempo da nossa conversa, o que realmente a solução faz e o que ela traz de valor agregado para aquelas empresas, aqueles clientes que gostariam de alguma maneira de olhar o produto de vocês, olhar a solução de vocês, eventualmente até pensar em fazer
algum piloto com vocês, né? Fica aberto essa perspectiva aqui. Mas quais são os problemas? Nós sabemos que tem problema de restrição operacional, nós sabemos que tem problemas de atendimento no mercado. Fala um pouco sobre isso, Fred, por favor. Exatamente, Paulo. Assim, hoje a gente enfrenta uma série de restrições, né? Se a gente olhar já pelo próprio preço do litro do diesel ou da gasolina, né? Já começa com uma restrição financeira em termos de custo muito alta, né? Então, isso força mais ainda que todas as empresas tenham uma eficiência cada vez maior no seu processo logístico, né? E se não bastasse isso, né, você tem aí uma série de restrições, como as janelas de atendimento, ou seja, eu sou uma empresa e eu só recebo encomendas, ou eu só recebo a minha matéria-prima na parte da manhã, na parte da tarde, a minha operação não está preparada para receber nenhuma matéria-prima, né? A gente, nos grandes centros, nós temos a questão das restrições de circulação, seja para placas de veículos, seja para tipos de veículos, que isso também é mais um complicômetro, né, que vem na bagagem aí de quem está fazendo o planejamento. Além de inúmeras outras restrições, como controle de hora extra, né, a própria visibilidade, né, ou seja, tem muitas empresas que têm um planejamento, mas depois que ele vai ser executado, como é que eu meço se aquilo que eu planejei realmente está sendo realizado da forma como foi pensado, né, ou seja, essa falta de visibilidade também, né, aquilo que eu falo, né, tudo aquilo que a gente não mede, a gente não consegue controlar, a gente não consegue melhorar. Então, se eu não tenho visibilidade daquilo que está acontecendo, como é que eu vou traçar uma ação de melhoria? E além, hoje também, né, com esse volume maior de entregas que surgiu, né, a questão dos comprovantes de entrega, né, ou seja, como é que eu garanto que a entrega foi feita a contento, que a pessoa que recebeu o produto da forma adequada, para eu evitar qualquer tipo de reclamação futura depois, né, no pós-venda. Enfim, então, tudo isso são questões que têm que ser colocadas em prática, né, no momento do planejamento e tudo mais, para garantir que a operação ocorra de uma maneira mais fluida possível e que tenha um track record aí ao longo de todo o processo para realmente munir de informações para promover uma melhoria contínua do processo. Bacana. Fábio, o que você me diz? Paulo, o que o Fred falou é 100% verdade, né? Hoje, assim, cada empresa tem uma operação diferente, né? E com toda essa questão, de novo, toca no ponto do e-commerce, a área de planejamento ficou extremamente complexa, né? E aí, ainda a gente vê bastante empresa fazendo planejamento de forma manual, seja até pelo Google Maps, seja por uma planilha Excel, ou seja, literalmente na mão, pegando nota por nota, fazendo um cálculo na mão de peso e volume, para qual veículo que vai, se vai numa Fiorino, se vai num VUC, por exemplo. Então, e essas empresas, elas buscam essa melhoria, né? Só que, por outro lado, a logística é um segmento bastante tradicional, né? Onde o fato de você fazer qualquer mudança, às vezes pode gerar uma certa instabilidade na operação. E até a operação começar a andar de forma natural com uma nova tecnologia, né, uma nova ferramenta, às vezes leva um pouco de tempo. E tem a questão também da empresa estar aberta a inovar. Eu acho que esse é um grande ponto que não só a gente, mas todo mundo leva em consideração. Poxa, a empresa está preparada para inovar, né? Ela está aberta a inovar. Então, a gente se depara também com empresas que querem fazer acontecer, querem implementar uma solução nova, mas, por outro lado, existe uma restrição muito grande. Então, a gente tem que trabalhar esse ponto também, né? Não é apenas falar, nossa, vamos colocar uma solução para resolver o seu problema. A empresa quer, mas será que ela está preparada para isso? Ela tem estrutura para poder, vamos falar assim, aguentar, de repente, uma semana, 2 semanas até, adaptar, a mudar a forma que é feita? Então, a gente também vê esse lado aí, uma certa restrição da própria empresa de implementar algo novo, né? Mas é algo que isso está mudando aos poucos, né? A gente acredita fortemente que uma hora ou outra a empresa vai ter que se ver,
ela vai se ver forçada a fazer tal mudança, porque todo mundo está indo por esse caminho, e se ela não for, ela vai ficar para trás. Então, ela tem que ganhar agilidade na área de planejamento, que é uma área bastante complexa, ainda mais com o número de demanda, né, crescendo bastante. Só que a gente não pode esquecer que a execução também, às vezes, não é tão simples. Não é só, vamos planejar, está tudo certinho, agora executa. Para executar, existe a sua complexidade. Que é o fato que o Fred comentou de toda a questão das restrições, não só operacionais, como de atendimento, né? Maravilha, muito bom, muito bom. Pessoal, vamos fazer o seguinte, nós sabemos que existem mais de 300 Logitechs no Brasil, que são as startups voltadas para a logística, e vocês estão trazendo aqui, ou desenvolvendo uma solução para atender esses problemas que vocês acabaram de mencionar agora. Nós vamos para o segundo tempo da nossa prosa, a prosa que está fantástica, está muito legal, realmente, para a gente falar um pouco mais sobre a solução, o que é realmente que essa solução faz, como é que ela resolve o problema dos clientes ou das pessoas que gostariam de conhecer um pouquinho mais o que vocês prepararam aí. Pode ser? Vamos nessa? Opa, vamos sim. Olha só que prosa fantástica, muito legal realmente. E agora o pessoal deve estar aí curioso, né, para saber o que é que nós vamos trazer como solução para todos esses problemas que nós acabamos de mencionar aqui no primeiro tempo. O Fred, fala um pouco sobre a solução e depois o Fábio complementa para a gente. Pode ser? Beleza, combinado. Bom, o que a gente desenvolveu de uma maneira bem simples e didática foi ser um plugin para as empresas, aonde elas passam a ter visibilidade das suas informações, sejam as informações no momento do planejamento, né, aonde eles estão imputando as suas ordens de serviço, suas ordens de entrega, a composição das frotas, capacidades, restrições e tudo mais, até o próprio planejamento, ou seja, trazendo o fator humano como ponto importante, ou seja, a gente não está aqui tirando a importância do fator humano, não existe bola de cristal onde eu aperto um botão e está lá o plano feito, né? Existe sim uma inteligência por trás do ser humano para interagir junto com os algoritmos e criar aí um modelo ideal de entrega, passando aí pela própria interação com os clientes, né? Ou seja, você conseguir fazer aprazamento, dizer para o cliente o seguinte: olha, eu vou conseguir te entregar, fazer tal entrega ou prestar tal serviço no dia X às 14 horas da tarde. Você não vai precisar mais ficar ou no período da manhã ou no período da tarde, até porque a gente sabe que o tempo de todo mundo é precioso. Então, com isso, você consegue ser mais assertivo na sua prestação de serviço e nas suas entregas. Além de ajudar, né, o próprio motorista, né, a fazer aquele ajuste fino no planejamento, ou seja, na última milha, realmente, ele usar aí os artifícios da tecnologia para driblar de um trânsito ou de uma via bloqueada, coisas que o planejamento não tinha visibilidade, até porque estava sendo feito num outro momento, né, do dia ou até mesmo em alguns dias anteriores. Então, tudo isso vai enriquecendo, né, a jornada aí da prestação de serviço ou da entrega para garantir um processo mais fluido. E quem está lá no back-office, né, ou seja, lá no escritório, poder também acompanhar se tudo aquilo que foi planejado, que está sendo realizado de forma coerente, ou seja, ou se não estão surgindo problemas ao longo das entregas que provavelmente vão ter que ser replanejadas ou programar novos dias para serem entregues aqueles produtos que por algum motivo teve algum problema na entrega daquele dia. Além do fato também, né, da gente poder embarcar tecnologias do tipo internet das coisas para melhorar essa experiência do cliente. Imagina você, uma empresa que faz um determinado abastecimento de um determinado produto ou faça a coleta de um determinado produto no campo e você hoje não tendo a visibilidade de como estão os seus pontos de coleta ou de distribuição, você faz uma rota no escuro. Você pode rodar alguns quilômetros para chegar lá em um determinado ponto e falar assim: opa, eu não tenho a quantidade necessária de material, né, ou a quantidade ideal de material a ser coletado ou distribuído. Por quê? Porque você não tinha visibilidade. Então, a gente também ajuda nessa questão da visibilidade, garantindo que as empresas que vão fazer distribuição ou que vão fazer coleta
tenham uma visibilidade prévia e consigam fazer ou planejar uma rota mais eficaz. Porque no final do ponto, né, o que mais importa é o seguinte, é o volume de serviços realizados ou o volume de produtos entregues ou produtos coletados por quilômetro rodado. Né? A conta vai se pagar dessa maneira. Se eu rodo um caminhão vazio para fazer uma coleta, para fazer uma distribuição, eu, como operador logístico, estou perdendo dinheiro. E que, na maioria das vezes, eu não consigo repassar isso para o meu cliente final, porque a gente sabe a pressão da concorrência e assim por diante. Então, é nesse sentido que a nossa solução se propõe a ajudar os nossos clientes e vem trazendo ganhos importantes aí para eles, como redução de custo, aumento de nível de serviço para clientes, redução de horas extras ou de reclamações, enfim, uma série de coisas que a solução vem ajudando os nossos clientes. Bacana, muito legal, realmente. E aí é interessante, até pelo pitch que você fez, aí, pelo placo que você deu, ou seja, as empresas que estiverem interessadas depois para conhecer a solução, logicamente aí contacte vocês, pelo menos para vocês apresentarem para eles. Fábio, você tem aí algum complemento ao que o Fred falou? Vamos em frente? Sim, gostaria de complementar. O Fred, ele comentou mais na parte do planejamento, porque a gente sempre pensou como que a gente pode entregar mais para os nossos clientes, né? E aí que entra o nosso modo, vamos falar assim, de gestão de frota. Toda a resposta que esse otimizador dá, a gente leva ele, a gente transfere para o módulo de gestão de frota. Então, a área de planejamento, né, e a área de, vamos falar assim, operação, elas basicamente teriam um acesso único na plataforma. Então, ambos conseguem acompanhar toda a parte, né, do planejamento, obviamente, e também você tem a parte da gestão de frota. Onde estão os veículos? Isso acho que é um tema muito básico, né? Além de a gente mostrar onde estão os veículos, a gente também entrega alguns dados críticos da operação, né? Como toda a parte de telemetria, né, se for um desejo do cliente, como também a parte de dados sensíveis. Por exemplo, uma empresa que faz transporte refrigerado. Então, a gente consegue, através de sensores IoT, de temperatura e umidade, por exemplo, entregar essa informação em tempo real para o cliente. Para ele saber, poxa, o caminhão saiu com uma temperatura X e no final da rota, como que foi a variação dentro do baú? Será que ficou dentro ou fora daquele parâmetro mínimo desejável? Então, o cliente ele consegue garantir a qualidade, né, da carga dele ao longo de toda assim, a jornada desse motorista, né? E, claro, aí envolve toda a parte de alertas e notificações, caso alguma variação aconteça fora do padrão, o motorista, de repente, pode interagir com a base através de um chat interno, né, como se fosse um WhatsApp, né? Então, a gente consegue entregar para o cliente uma visão completa da operação dele, né? Além disso, a gente também tem um módulo de manutenção, onde o cliente ele pode fazer toda a gestão de manutenção, né, e também fazer todo o controle de custo dessa manutenção dos veículos, né? E, assim, por fim, uma vez que aquele dia foi finalizado, a gente pode extrair mais de 25 relatórios, onde o cliente ele pode optar por diversos temas dentro da seção de relatórios, como quanto que o veículo consumiu, qual foi a curva de temperatura ou a curva de umidade ao longo do dia ontem para determinado veículo, quais clientes foram efetivamente visitados, enfim, então tem são diversos relatórios para o cliente poder extrair e poder analisar a operação e falar, poxa, como eu estou hoje, então, se eu quero melhorar, preciso saber onde eu estou. Então, a gente consegue medir para depois, né, traçar um plano de ação de melhoria, né? Bacana, bacana. Tem um ponto aí, Fred, você chegou a mencionar aí a palavrinha mágica de supply chain hoje em dia, que é visibilidade. E uma das grandes preocupações que as empresas, os executivos, os líderes das organizações possuem é exatamente como obter uma melhor visibilidade. E aqui nós estamos falando da solução de vocês, e essa solução, lá no título nós colocamos última milha. Eu queria entender, e para que as pessoas que acompanham aqui a nossa prosa também possam entender, qual é o espaço
geográfico, vamos dizer assim, que essa solução trata. Nós estamos falando da última milha, que sai do centro de distribuição, vai até o varejo, a última milha que vai até o consumo. Como é que é isso? Bom, é isso mesmo, Paulo. Na verdade, assim, né, hoje o conceito de última milha, né, a gente tem aí diferentes interpretações, né, ou diferentes modelos, né, de última milha, mas basicamente nós estamos falando exatamente disso. Se a gente pegar um grande centro como São Paulo, né, aonde a maioria das vezes os centros de distribuições estão ao redor da cidade de São Paulo, né, ou seja, principalmente nas grandes rodovias. Então, nós estamos falando daquele centro de distribuição para dentro. O mercado, às vezes, costuma usar no raio de até 30 quilômetros, né, ou 50 quilômetros, enfim, depende muito de empresa para empresa, mas, basicamente, é você pegar um centro como São Paulo e setorizar região norte, sul, leste, oeste, e você ter operações em cada uma dessas regiões para você reduzir, primeiro, né, a dificuldade de planejamento, né? Você consegue ter um planejamento mais eficaz, você consegue fazer uma setorização, né, do que planejar a cidade como um todo, e você criar pontos de entrega aonde você vai conseguir garantir a entrega num tempo mais condizente com aquilo que um e-commerce, por exemplo, prometeu durante o processo de venda. Então, você faz com que isso reduza, né, as suas complicações e você esteja mais próximo dos pontos consumidores, aonde, em alguns casos, você pode, além da estratégia de logística, você pode ter a estratégia de ter estoque mais próximo ao cliente. Ou seja, se aquela região consome mais um determinado tipo, então, naquele centro de distribuição daquela região, vamos ter mais o produto A. Se na outra região o produto B é mais consumido, eu tenho um estoque em avanço daquele outro produto. Isso tudo, né, facilitando o processo como um todo, é aquilo que eu falei. Né? Nós não temos uma bola de cristal e nem prometemos entregar bola de cristal. O que nós prometemos é realmente ter uma ferramenta que ajude a ter esta visibilidade ponto a ponto, uma análise crítica, promover uma análise crítica dos analistas, dos planejadores, né, que muitas das vezes acabam apagando o incêndio e não fazendo o trabalho de análise, que é o mais importante, né, para você entender quais são os pontos que estão prejudicando, é você performar melhor naquela localidade ou naquela rota que eventualmente pode acontecer. Enfim, são esses pontos aí que a gente consegue melhorar e aonde nós atuamos aí na última milha, né? Haja visto o comentário que o próprio Fábio fez, né? Ou seja, eu saí do meu CD refrigerado com uma carga de sorvete e aquela carga de sorvete tem que chegar nas características necessárias na sorveteria, né? Não posso entregar leite, né? Chegar com um balde de leite lá, eu tenho que chegar com um balde de sorvete para ser vendido na característica que foi comprado. Então, tudo isso, essa última milha, a gente vai gerando essas informações aí para avaliar se está acontecendo algo não esperado no processo e que deva ser corrigido. Bacana, muito bom, muito bom. Não, ô, Fábio, eu tenho uma pergunta que seguramente todas as empresas fazem no momento em que buscam uma solução especialista ou complementar às soluções que eles têm. Ou seja, muitos deles usam SAP, Oracle, o próprio TOTUS e outros softwares que existem no mercado. Como é que funciona o API? Como é que funciona a conexão entre o produto que vocês têm e esses grandes ERPs de mercado? Legal, Paulo, excelente pergunta, até porque a gente comentou mais cedo a questão da integração, né, da necessidade de fazer integração. Bom, nós temos toda a base de APIs, né? Então, basicamente vai da demanda do cliente, né? Claro, precisa saber qual que é o ERP, se é SAP, se é TOTUS, ou de repente alguma outra plataforma, seja um WMS, né, seja alguma outra ferramenta, né? Então, primeiro a gente faz um estudo prévio, uma análise prévia das informações que esse cliente necessita para poder trocar as informações, e aí sim a gente consegue disponibilizar toda a base de API, né? Então, é algo que sim, que a gente trabalha bastante para desenvolver e deixar isso cada vez mais pronto possível, mais padrão possível, né? Mas
sim, de novo, existem diversas ferramentas no mercado, então, muitas vezes vai de caso a caso, né? Poxa, eu uso tal sistema, eu quero integrar com o de vocês. Então, a gente faz uma análise prévia para poder, posteriormente, entregar toda a base de API já rodando, já integrando, né? Tudo certinho. Bacana, legal. E aí, uma outra pergunta, o Fred, que eu teria para vocês é o seguinte: logicamente que vocês estão evoluindo com o produto e vocês estão pilotando também esse produto em algum cliente, que é o famoso MVP. Como é que vocês comentariam essa parte do piloto do produto, dos acertos, dos ajustes e os próximos passos que vocês estão imaginando aí como solução? Perfeito, Paulo. Esse é um ponto muito importante, né, que a gente sempre coloca, né? Eu acho que o piloto é uma etapa do projeto necessária, até porque a gente sabe que a operação logística é uma operação nervosa, crítica, que não pode falhar, né? E se falhar, ela tem que dar uma resposta rápida. Então, acho que o ser humano, de certa forma, ele tem resistência às mudanças, né? Todos nós somos resistentes a algumas mudanças. E durante o processo é importante trabalhar a questão da gestão de mudança também. Então, para isso, o piloto é importante para você pegar, de repente, uma unidade da empresa ou um cliente da empresa para testar a solução, para você já medir o potencial de ganhos ou de problemas que a solução tende a resolver para você, e aí, com o tempo, com a maturidade do processo e tudo mais, aí sim, promover um processo de rollout, né, ou escalar a solução para as demais áreas da empresa, para os demais clientes da empresa. E ao longo do caminho também, né, acho que por nós sermos desenvolvedores e tudo mais, existe uma flexibilidade, inclusive, de desenvolvimento de funcionalidades, sejam elas específicas, ou seja, essa funcionalidade é para esse cliente, não adianta eu querer aplicar aquilo ali para um outro cliente, que talvez não vai ter sentido, ou aquelas funcionalidades que são mais genéricas, ou seja, puxa, isso aqui faz sentido para todo mundo, por que não incorporar no produto? Então, durante os nossos projetos pilotos, a gente faz muito isso, né? Ou seja, às vezes a gente desenvolve um algoritmo para aquele cliente específico, ou seja, esse algoritmo é para aquele cliente. Não adianta tentar aplicar em outro, que a resposta não vai funcionar, não vai fazer sentido, né? Então, essa é uma forma como a gente gosta de trabalhar, né? Que aí a gente consegue entregar algo de maior valor agregado para o cliente e ele também ir percebendo o valor sendo construído e as mudanças também, né? Eu acho que assim, e fazendo dessa maneira, né? Ou seja, por etapas, a gente consegue garantir aí a gestão da mudança também de forma gradativa, porque a gente sabe das dificuldades, não adianta eu querer vir com um sistema da NASA ou com um aplicativo extremamente complexo, né, aonde o botãozinho é pequenininho ou a letra é pequenininha para ser lida, aonde a pessoa que está operando pode estar com uma luva na mão, não vai conseguir operar, ou pode não ter um nível de instrução tão alto, que vai ter uma dificuldade. Então, tudo isso tem que ser pensado durante o processo, e é dessa forma que a gente procura trabalhar e identificar no piloto também. Bacana, bacana, Fred. Fred e Fábio, nós estamos chegando ao final da nossa prosa aqui. Fábio, quer deixar uma mensagem? Paulo, quero agradecer a oportunidade, falar que foi uma honra fazer parte aqui da prosa com você, com o Fred. Tenho certeza que, da minha parte, foi um baita aprendizado, né? Aqui, o Fred tem uma baita experiência nesse assunto, então, sempre que a gente pode estar conversando, para mim é só aprendizado. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar você pelo canal, de bastante sucesso, a gente tem acompanhado bastante e torce muito para que, né, vá mais longe ainda. Bacana, bacana. Fred? Bom, agradecer realmente, Paulo, você é um cara fantástico aí, a prosa com Bertaglia, eu acho que é uma iniciativa super rica, né? Já tive a oportunidade não só de participar como agora, mas de assistir algumas, e é uma troca fantástica que você promove. Parabéns mais uma vez, obrigado por nos convidar, né? Acho que as palavras que o Fábio comentou aí são minhas também, né? Ou seja, a gente só tem a agradecer aí por todo o apoio, enfim, e espero ter podido contribuir levando um pouco do que a gente sabe para as pessoas aí também.
E ficamos abertos a qualquer outras dúvidas, perguntas que queiram enviar também. Os nossos contatos depois podem ser passados. Bacana, gratidão enorme, desejo sucesso a vocês. Um abraço virtual e nós vamos colocar os contatos de vocês lá nos comentários do YouTube para que as pessoas possam acessá-los eventualmente se tiverem alguma demanda, tá bom? Ao infinito e além, que a força esteja conosco, né, e o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração para vocês. Maravilha. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Ao infinito e... Amém!